Paz do Senhor, bom dia para você, bom dia na graça de Deus. Hoje quero trazer uma reflexão bem breve. Estava lendo um versículo aqui, Atos capítulo 2, versículo 17, que diz que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Em algumas traduções é um pouco diferente, mas o sentido é esse. E é uma coisa que eu gosto bastante de pensar, que o derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós, ele está intimamente relacionado à nossa mudança de caráter, à nossa mudança de postura, e não à nossa mudança de personalidade. Então, nós vamos ver que os discípulos não deixaram de ser quem eles eram quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, mas eles mudaram o seu caráter. Pedro não deixou de ser uma pessoa reativa, impulsiva. Natanael não deixou de ser racional. Felipe não deixou de ser uma pessoa proativa. Mas nós vamos ver que todos esses itens da sua personalidade não são usados para mais ser algo ruim na vida deles, mas são usados para o bem, a favor do reino de Deus, porque nós vemos que Pedro sai dali com essa posição reativa dele e ele vai e prega para as pessoas, e quase 3.000 homens e mulheres se convertem ao Senhor Jesus. Nós vemos os outros discípulos sendo usados da mesma maneira. Então, quando nós pensamos no derramar do Espírito Santo, Deus não vai mudar quem você é, no sentido de como você é. Então, se você é mais comunicativo, Deus vai usar isso através de você. Se você é um pouco mais analítico, mais racional, mais, como se diz, até um pouco mais quieto, Deus vai usar isso a favor do reino dele. A questão é que quando ele muda o nosso caráter através do derramar do seu Espírito Santo, ele nos muda para que nós possamos ser alcançados por algo extraordinário da parte dele, não para que nós venhamos ser extraordinários, mas para que o poder extraordinário dele atue na nossa vida. O nosso caráter é mudado, a nossa forma de enxergar as nossas características, ela é mudada. Então, nós deixamos de ser usados pelo Espírito humano, às vezes, em alguns casos, pelo espírito maligno, e passamos a ter essas condições da nossa personalidade, do nosso jeito de nos comportar, ser usado pelo Espírito Santo. É um derramar que nós muitas vezes precisamos entender, que o Espírito Santo não quer que você mude quem você é, no sentido de que hoje eu sou um tipo de pessoa agradável, comunicativa, mas eu estou usando isso de uma forma que não engrandece o nome de Deus, e agora eu vou me tornar outra pessoa. E às vezes esse personagem não se sustenta, porque não é isso que Deus quer. Deus quer mudar o nosso caráter, para que você continue sendo a mesma pessoa, na mesma personalidade, mas com o Espírito Santo direcionando. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido alguém dizer assim, alguma pessoa tem personalidade forte, para justificar agressividades, justificar algumas condições de até falta de educação. Mas é personalidade. Não. Quando a pessoa é verdadeiramente cheia do Espírito de Deus, ela não deixa que essa personalidade forte atue na vida dela. Ela deixa que o Espírito Santo molde e que use esse mesmo ímpeto a favor do reino de Deus. Nós vimos isso com o apóstolo Paulo também, que ele tinha até a violência dentro dele, e quando ele se converte, ele usa todo esse ímpeto, não mais para ser violento, mas para ser o contrário, ser um defensor do Evangelho. Deus, ele quer derramar e vai derramar o seu Espírito sobre todos os povos, e nós precisamos que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, seja o nosso moldador de caráter, para que verdadeiramente nós possamos ser transformados pela graça de Deus, e o nosso novo caráter se adeque ao que Deus quer para nós, e o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o propósito da nossa vida, glorificarmos ao nome do Senhor. Temos falhas? Temos. Somos humanos? Somos. Pecadores? Com certeza. Mas lavados, remidos e perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe seu dia, que Deus possa te abençoar e que você possa ter
um final de semana abençoado por Deus para a glória dele. Em nome de Jesus.